Bom dia a todas e a todos. É uma honra para mim receber essa comunidade e abrir o seminário hoje, mais um webinário do OCA. O OCA é o Observatório de Comércio e Ambiente da Amazônia. Ele é uma plataforma que reúne informações qualificadas sobre as relações entre o comércio internacional e o meio ambiente na Amazônia e em outros biomas também no Brasil, estimulando um diálogo embasado na ciência e engajamento da sociedade civil. E ele é formado por 4 organizações: o SINDES, o ICS, o Amazon e o IPAM. E hoje eu tenho a honra de apresentar esse webinário que eu considero épico e histórico, onde a gente vai discutir e debater e adquirir mais informações sobre a legislação antidesmatamento europeia e as implicações para o comércio e o ambiente no âmbito brasileiro. Eu ressalto que a gente vai ter tradução simultânea em português e inglês, disponível aí no Zoom, nesse globozinho, vocês podem ouvir. E hoje, para contar, eu vou estar mediando esse painel. Eu sou Patrícia Pinho, sou diretora adjunta de ciência do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, e estou aqui recebendo com muita honra a Nicole para compor esse painel, a Nicole Polsterer, da Fern, o Pedro Veiga, do SINDES, e o Ricardo Arioli, da CNA. Eu agradeço imensamente a participação de vocês. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra diretamente para a Nicole, que a Nicole ela é gerente de produção e consumo sustentável na FARM, que é uma organização europeia que trabalha em prol da justiça socioambiental, com focos em florestas e nos direitos coletivos dos habitantes da floresta e povos originários, através de políticas e práticas na União Europeia. Ela tem 17 anos de experiência em cooperação para o desenvolvimento e para o meio ambiente, tendo participado de programa das Nações Unidas, da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu, além de institutos de investigação e grupos de reflexão. Atualmente, a Nicole centra a sua atenção na redução do consumo de produtos na União Europeia que prejudicam as florestas tropicais e as comunidades a nível global. A Nicole vai falar para a gente um pouquinho o que é essa legislação e nos trazer detalhes assim mais precisos do que a União Europeia tem quando estabelece essa lei recentemente lançada agora, em março de 2023. Nicole, a palavra é com você. É um prazer contar com a sua participação aqui. Obrigada. Muito obrigada, Patrícia e os parceiros. Estou muito animada para discutir sobre este tema hoje, que efetivamente é histórico. Ainda não falo muito bem português, então vou falar em inglês e compartilhar minha tela em inglês também. Um momento. É isso? Ótimo. Ok. Sim. Novamente, para aqueles que precisam de tradução, clicar no botãozinho, no globinho interpretação aí, que a gente conta com tradução simultânea. Obrigada. All right, thank you very much. I was asked to give a brief overview of this complex regulation in 10 to 12 minutes. I'll try to do my best. We'll run through the main obligations that currently exist. Secondly, I wanted to discuss what is currently in the making, a tool for enforcement that is currently being developed. And thirdly, then give an outlook of what could potentially come next. How will this law be revised or not?
But before we do that, I wanted to take a brief look back on where this law comes from. So NGOs, civil societies, but also companies in Europe have talked about this for the past 10 years. What should the EU do to help halt deforestation? What's its responsibility? And initially it was just a footnote in an official document, but only in 2019, then finally it became an official communication by the Commission that outlines its desire to step up action to protect forests. And the goals are really twofold. One is to reduce its own contribution to deforestation through the products that it imports and produces. But secondly, also look at more holistic measures to halt deforestation globally. And now we have the historic moment. This spring, the EU deforestation regulation was adopted. And in 2 weeks' time, it will enter into force. That does not mean that companies are already under the law. They have a year and a half to prepare. So really at the end of next year, companies must have everything in place and can be checked. And smaller companies will even have a bit more time. So mid-June, mid-2025. So it's been a long way, but now it's here, and in a year and a half, it will be very concrete. Now, let's look at what are the obligations for companies under this new law. So basically, this law looks at value chains. It looks at supply chains for 7 commodities and their derived products. You see upfront oil palm, soy, cattle, many products that Brazil is exporting to great extent and has been producing for a very long time and is an expert producer in it. And also cocoa, coffee, rubber, and wood. For the EU, the biggest footprint embedded in the products is oil palm and soy. But yeah, cattle is a very important product for Brazil, and the traceability challenges, as you know, are huge. So we're going to look at what traceability in this law will mean for companies. These are the requirements for these value chains, for these products that are in these supply chains. So companies in Europe that want to place products on the EU market, either by producing them themselves or by importing them or even exporting them, the companies in Europe need to ensure that the products we just discussed are free from deforestation and also forest degradation after 2020. We are already in 2023, so companies really need to check back. What did the map look like in 2020? Did this beef shipment come from a place that was a forest in 2020 or not? Secondly, the products must comply with the regulation of the producer country. And here, of course, there is no cutoff date set by the European Union. It's the legal requirements of the country of production. Now let's look a bit at the definitions. The definitions of forest, of deforestation, of degradation. There has been huge debate of what definitions to use, and the EU has settled on a definition similar to that of the FAO. So basically defining forest as land spanning more than 0.5 hectares with trees higher than 5 meters and certain threshold for canopy cover. So it makes a distinction between forest and land under agricultural use. So deforestation is really the conversion of a forest to land with agricultural use. And when we look at degradation, the second environmental requirement, it also looks at really at conversion. It looks at the structural changes to forest cover. So looking on whether a primary forest
or a naturally generating forest has been turned into something less natural, such as a plantation, a planted forest, or even other wooded lands. These are the requirements, but how does this law really work? Essentially, it is a due diligence process that companies must carry out before they import the products, before they place them on the market. And companies are quite good at due diligence. It is a common tool. So this is also probably why this mechanic has been chosen, and it consists of 3 steps. Companies must gather information on their products, where they come from, the time range. They must then carry out a risk assessment, whether they comply with the requirements we've just discussed. And if they are not sure that they comply with the law, they must take risk mitigation measures, which in this case mostly relates to gaining more information, carrying out maybe a special audit, but it could also be that it means supporting smallholders in the supply chain to be able to comply with the law before they can put the products on the market. So in this due diligence process, the information gathering, one of the central points will be to know exactly where the products come from. So when the company wants to place the goods on the market, it needs to declare before the authorities that it knows exactly where they come from. And they must fill a geolocation data. Mostly this will mean entering the geolocation polygons if the land is bigger than 4 hectares, or uploading shape files and so on. So this will be the basis to be able to check on a map also, does this come from deforestation or not? As regards to legality requirements, one could say we can put them in 3 broad categories. One is the environmental and forest related ones, such as your forest code, which is wonderful and very complex, and all of that will apply. Secondly, it's land use rights, it's human rights protected under international law that have a national expression in your country. And thirdly, a broad category of tax, anti-corruption, customs regulations, and others. The second category of the human rights, I think, is really opens a space for the protection of indigenous peoples, local communities, because companies in the risk assessment must look at are communities present, have the proper processes like free, prior, and informed consent been carried out. So hopefully through this due diligence, through this engagement, rights, the protection of rights can be strengthened. So with this, we would actually enter now the second phase of the presentation. We have established how the mechanics of the law works, that companies need to do diligence, that it's about deforestation free, that's about legality requirements, that is really specific for just 7 commodities and their products. But then how is all of this going to be checked? And this is the second phase. Very briefly, this tool it will be under development. So currently the competent authorities in Europe will be designated. They must make plans on which shipments they will check. And to that end, the European Commission will develop this tool, this country or jurisdictional benchmarking system tool to give competent authorities guidance on where to look first. So countries and parts thereof will be put in one of 3 categories: low, standard, or high risk. And that is not, this is a tool which really should only help competent authorities to zoom in on which shipments it should check, and depending on the category, there will be higher checks. So countries that will find itself in the low category risk, from their competent authorities will only check 1%.
of companies in the EU, but for the high ones, they will need to check 9%. So you will see it's a range. And the second opportunity that such a tool gives is that it tells the European Commission on where to focus support and dialogue, because it will open a specific dialogue with countries that have jurisdiction that are identified as high risk. I know I'm supposed to be brief, so I will only say one more thing about the benchmarking methodology, which is currently under development. It's actually a tender has been published for service providers to develop and make a suggestion to the European Commission how this could work. And it will have two criteria. One is again, the environmental one, so rate of deforestation, forest degradation, production trends, the associated forest loss with the commodities that we have discussed. And all of that should be based on internationally accepted data. But secondly, the methodology will also look at, has the country in question good laws? Is it transparent? Are these laws enforced? And it will open for stakeholders to provide information on whether a country effectively implements the Paris Agreement. With that, I come to my last slide, which is to give an outlook of where this regulation will go. So now that it will really enter into application at the end of next year. That is not the end of the story. That is just the beginning, because already a year in a year's time, the European Commission needs to present whether it wants to look not only at forests, at deforestation, but where does other wooded land, such as parts of the Cerrado, should also fall under the scope of this regulation. And then in 2 years' time, it will look even broader at all ecosystems. Maybe it should include more commodities. Maybe financial sector should also do a similar due diligence, focusing on deforestation or other wooded lands. And only in 5 years' time, it will then review the entire legislation. So all of you here who are affected by this law, we will be together for very long. And so this is just the start of discussion and cooperation, I hope. And with that, I will share. I'll try to share. Stop sharing. Yes. Thanks, Nicole. Obrigada pela apresentação, fantástico. Eu acho que deu uma boa visão do que essa legislação significa, as datas e também a possibilidade de renovação, de revisão do processo, né? Enfim, antes da gente passar para o próximo palestrante, eu sugiro que as perguntas que vocês tenham para Nicole seja guardada para a gente, depois de ouvir a todos, estimular um debate em conjunto, ok? Obrigada. Com isso, eu vou apresentar a vocês o nosso próximo palestrante e debatedor, que é o Pedro Veiga, que é membro do Conselho do OCA. Ele é diretor do CINDES, né, que é o Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento. Ele é sócio-diretor da Ecostrat Consultores, é consultor regional da Agência Suíça para o Desenvolvimento e Cooperação e consultor permanente da Confederação Nacional da Indústria do Brasil, a CNI. Ele é membro também, coordenador do Steering Committee da Latin America Trade Network, e atuou como consultor para organizações internacionais, como o Banco Mundial, a OCDE, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, o BID e a Associação Latino-Americana da Integração. O Pedro ele é formado em Ciências Sociais e Políticas pela PUC do Rio de Janeiro e mestre em Engenharia de Produção pela COP, também no Rio de Janeiro. Pedro, é uma honra contar com você e ouvir um pouco a sua perspectiva sobre as possíveis implicações dessa legislação para o comércio e ambiente brasileiro. Com você, o palco.
Bom, obrigado, Patrícia. Acho que nós precisamos atualizar o meu bio com vocês aí, com a gente, com vocês aí, porque tem várias coisas que você citou que eu já não sou mais. Por exemplo, eu não sou consultor da CNI há vários anos, também da Agência Suíça de Cooperação, são coisas que ficaram para trás, enfim. Mas, de qualquer jeito, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para apresentar. Se vocês estão vendo? Estão vendo? Sim, Pedro. Sim. Tá bom, então tá. Bom, primeiro fazer um comentário sobre o exercício que a gente fez aqui, que, na verdade, é um trabalho que a gente fez no SINDES em final de 2021, que não tem a menor pretensão de dizer quem vai ser afetado, quem não vai ser afetado. É um pouco o mapeamento em relação a essas commodities que a Nicole apresentou, que ela fez referência na apresentação dela, que estão sob o escopo da regulação, é um pouco a avaliação de como essas commodities quais as commodities que teriam maior sensibilidade à nova regulação. Eu acho que a apresentação da Nicole deixou claro que tem várias coisas que a gente não capta aqui de maneira nenhuma, né? Mesmo que, por exemplo, a questão do benchmark. O benchmark o país vai entrar numa certa categoria de risco do ponto de vista de desmatamento. Isso vai afetar todas as commodities, provavelmente vai afetar mais as commodities que têm sua produção próxima ou às zonas de floresta, tal como definida pela regulação. Tá? Nós fizemos essa análise aí das exportações brasileiras e importações europeias dessas commodities em 2021, como eu disse, com base em dados de 2010, 2015 e 2020. Né? Em função disso, duas coisas que quero chamar a atenção. Primeiro, que os dados do Reino Unido estão incluídos no que a gente chama de União Europeia, porque, naquele momento, as estatísticas de União Europeia incluíam ainda o Reino Unido. A segunda coisa é que a gente não incluiu nessa análise borracha e produtos derivados de borracha, porque eles não faziam parte da versão da regulação que serviu de base para o trabalho. Foi a versão que saiu da Comissão Europeia. E nessa versão, borracha não estava incluída. Mas, de qualquer jeito, isso não altera o resultado, as conclusões da análise, porque borracha entra com uma participação muito pequena nas exportações brasileiras para a União Europeia, e mesmo para esse conjunto de produtos, a participação de borracha também é muito pequena, é insignificante quase. Então, não vai fazer muita diferença no resultado, nas conclusões que a gente chega aí. Tá? Isso dito, o conjunto de produtos a que a Nicole se referiu, que vai bastante além daquelas commodities básicas que aparecem na transparência dela, porque tem os derivados de madeira, você tira madeira, celulose, papel e móveis de madeira. Né? Você tem aí a cadeia florestal, digamos, toda coberta por essa regulação. E assim também com algumas outras commodities, não só borracha também. Né? Borracha tem pneu, por exemplo, né? Também entra, que é um derivado, é um produto que usa borracha, mas não é borracha in natura. Né? Então, é um conjunto de produtos relativamente amplo, né? Que está incluído, listado aí no anexo da regulação, e que representaram 37% das exportações brasileiras para a União Europeia, né? E 29% das exportações para o mundo. Então, tem um peso grande nas exportações brasileiras e, particularmente, nas exportações para a União Europeia. Né? 37%, quase 40% das exportações são esses produtos aí. São produtos também cuja participação nas exportações brasileiras, tanto para a UE quanto para o mundo, vem crescendo. Tá? E vem crescendo principalmente como as exportações brasileiras para o mundo vem crescendo mais do que para a União Europeia, o que reflete o dinamismo da demanda chinesa e asiática. Então, a participação embora a participação desses produtos nas exportações brasileiras para a UE tenha crescido, a participação da UE como mercado de destino desses produtos vem caindo, porque, na verdade, cresce a participação da Ásia nas exportações desses produtos.
Para tentar avaliar um pouco a acessibilidade potencial das exportações a essa nova regulação, a gente considerou alguns indicadores de comércio em nível de produto. De produto quer dizer, desse agregado de produto. Quando eu falo, por exemplo, aqui soja, eu vou estar falando de farelo de soja em grãos, né? Dos produtos da cadeia soja que estão cobertos pela regulação. Quando eu falar de madeira, eu separei madeira, celulose, papel e móveis de madeira. Mas, em alguns casos, eles estão agregados, de qualquer jeito. O primeiro indicador é esse: qual a participação do produto nas exportações brasileiras pela União Europeia? A segunda questão o segundo indicador é qual a participação da União Europeia nas exportações desse produto para o mundo. Quer dizer, a União Europeia é um mercado importante para esse produto. Depois, qual o market share, quer dizer, a participação do produto brasileiro nas importações do produto pela União Europeia. O Brasil é um fornecedor importante desse produto para a União Europeia? Essa é a pergunta. Quão importante é? Depois, a posição competitiva do produto brasileiro no mercado da União Europeia. O Brasil é o quê? É o principal fornecedor, ou não é um dos principais fornecedores, né? E quem são os concorrentes do Brasil? Os concorrentes do Brasil têm acordos comerciais com a União Europeia ou se beneficiam de algum mecanismo de acesso unilateral que a União Europeia concede a certos países, como o Sistema Geral de Preferências, por exemplo. E o que essa análise mostra, adianta um pouco, é a heterogeneidade dos produtos em relação a esses indicadores. Tá? A gente pode falar dos produtos agregados, que representam 37% das exportações brasileiras para a União Europeia, mas quando a gente entra na análise desses indicadores, os produtos têm um comportamento, os resultados são bastante diferentes. Então, vamos lá. O primeiro indicador é esse: participação do produto nas exportações brasileiras para a União Europeia. A soja é o principal produto de exportação desse grupo para a União Europeia, né? Ele representa mais de 50% das exportações desse grupo de produtos cobertos pela regulação. Depois vem café, depois vem celulose. Esses três primeiros produtos correspondem a quase, somados, dão quase 90% das exportações brasileiras para a União Europeia, no que diz respeito a esses produtos aí cobertos pela legislação. Outros produtos, como carne bovina, madeira e pele, couros, têm uma participação nas exportações do bloco muito pequena. Tá? A segunda pergunta, que é um pouco diferente, né? A União Europeia é importante para as exportações mundiais desses produtos, por assim dizer. Sim, ela tende a ser um mercado importante para a maioria dos produtos, né? E com destaque para café. 52% do que o Brasil exporta de café para o mundo vai para a União Europeia. Para os demais produtos, em geral, a participação também é importante, porque fica aí em torno entre 16% e 26%, quer dizer, em torno de 20% das exportações desses outros produtos vão para a União Europeia. Então, é um mercado importante a União Europeia, né? Para três produtos, é um mercado bem menos importante: papel, cacau e carne bovina. A carne bovina, a gente sabe que o principal mercado é asiático, não é certamente o mercado europeu o mais importante, e, em geral, a União Europeia vem perdendo importância como mercado para esses produtos. E qual é o market share, qual é a participação do produto brasileiro nas importações desse produto, né? Sempre é uma análise em nível de produto, pela União Europeia. O que a gente pode dizer é que, no agregado, no conjunto de produtos cobertos pela regulação, o Brasil é um fornecedor importante do mercado europeu, né? Ele responde por cerca de 16% das importações europeias desses produtos. Então, é um fornecedor relevante, né? Mas ela varia muito, essa participação, segundo os produtos. Por exemplo, soja e celulose são os produtos que o Brasil tem o maior market share no mercado da União Europeia, né? Respectivamente, aí 46% e 38%. Quer dizer, o Brasil responde por quase metade das importações europeias de soja, né? E por quase 40% das importações europeias de celulose. Então, a participação muito grande no mercado das importações do mercado europeu, né? Depois tem um segundo grupo de produtos, pele, couro, carne bovina e café, que tem também participação entre 20% e 20%, que é uma participação muito grande no mercado, né? Quase, digamos, entre um quinto e um quarto das importações da União Europeia. E para outros produtos, as importações são bem menores.
posição competitiva, que são os competidores, os concorrentes do Brasil. Então, a primeira coisa a chamar a atenção aí, tem cinco grupos, 5 produtos, né? Carne bovina, pele e couro, café, soja e celulose, que o Brasil é o principal fornecedor não europeu do mercado da União Europeia. Isso vale para 2010, para 2015, 2020. O Brasil mantém uma estabilidade como maior fornecedor extra-europeu no mercado da União Europeia para 5 dessas 10 categorias de produtos, que são 10 categorias de produtos. O borracha seria o 11º, mas não entrou aqui na nossa análise. Tá? Mas desses 10, em 5 deles, o Brasil é o principal fornecedor e para a maioria deles, o mercado europeu é muito, fora a carne, o mercado europeu é muito relevante para as exportações. Quem são os concorrentes do Brasil nesse mercado? Né? No mercado europeu? Para esses produtos, são os Estados Unidos, para carne bovina, soja e celulose, a Argentina, para pele, couros e soja, Uruguai, sobretudo, para celulose, e Vietnã, café. À exceção do Vietnã, que tem um acordo bilateral com a União Europeia, os demais, Estados Unidos, Argentina e Uruguai, não se beneficiam de preferências tarifárias. Eles têm acesso ao mercado europeu em condições semelhantes ao das exportações brasileiras. Aí tem um segundo grupo de produtos, né? Cacau, óleo de palma, madeira, papel e móveis de madeira, em que o Brasil não é um fornecedor muito relevante na União Europeia. Não aparece em nenhum dos 3 anos considerados, o Brasil aparece entre os 3 principais fornecedores no mercado europeu. Aqui, os competidores são mais diversificados. Né? Você tem, por exemplo, no caso de café e móveis de madeira, o Vietnã é um competidor. No caso de óleo de palma e móveis de madeira também, os países como Indonésia, Malásia, Papua Nova Guiné são competidores do Brasil. No caso do cacau, são os países da África Ocidental. No caso do papel, os Estados Unidos. No caso também de papel e móveis de madeira, é a China. Né? E esses países se beneficiam de algum acesso preferencial ao mercado europeu? Sim, alguns países africanos e do Sudeste Asiático podem ser beneficiados por esquemas unilaterais de concessão de preferência, que são manejados, né, pela União Europeia, como o Sistema Geral de Preferência e o regime ACP, que aí pega principalmente a países da África. Né? E, como eu disse, de todos os países, é só o Vietnã que tem um acordo negociado e em vigor, acordo bilateral de comércio mais amplo, negociado em vigor com a União Europeia. Então, são esses 2 grupos de produto, né? Na verdade, vamos olhar um pouquinho como que acontece com cada grupo desse do ponto de vista do risco de ser associado ao desmatamento. No primeiro grupo, que é aquele grupo que o Brasil ocupa a primeira posição de fornecedores não europeus e tem uma parcela de mercado grande no mercado europeu, né? Carne bovina, couros e pele, bovinas, né? E soja apresentam um elevado potencial de associação com riscos reais, sejam reais ou percebidos, não de desmatamento. Né? Carne bovina, couros, peles e soja. Essa mesma percepção de risco pode aparecer, por exemplo, em relação ao Vietnã, que é um competidor do Brasil em café, essencialmente. Né? Mas, para os outros competidores do Brasil, lembrando quem são para esse primeiro grupo, Estados Unidos, Uruguai e Argentina, não se faz, no princípio, não há riscos reais de desmatamento na produção, na expansão da produção de carne bovina, de couros e peles, de soja nesse país. Então, o Brasil fica meio sozinho, né, na percepção de risco para desmatamento, de risco de desmatamento para esse subconjunto de produtos, à exceção do café, em que se pode identificar no Vietnã um país também com algum risco de desmatamento para a produção do café. Mas, enfim, são produtos também, esses produtos, carnes, couros e soja, são produtos também, é bom lembrar isso é uma nota assim, de rodapé, mas é uma nota de rodapé que pode se tornar importante, que são produtos, portanto, mais sensíveis à regulação e que também são aqueles que têm no mercado chinês uma válvula de escape quase inesgotável para suas exportações. Ou seja, complicou muito para o lado da Europa, eles têm sempre a possibilidade de aumentar as exportações para a China. Né? Desse primeiro grupo, né, que, como a gente viu, são 5 produtos, café e celulose tendem a
a ser mais preservados, digamos assim, na análise de risco, até pela localização geográfica da sua produção. Não são atividades produtivas, exportadoras, que tenham, digamos assim, cuja expansão dependa claramente, possa depender, ou possa ser percebida como dependendo de maior desmatamento. São produções que se dão em locais... Estou terminando. Em locais distantes da floresta, digamos assim. No segundo grupo, o Brasil enfrenta... São aquele grupo de produtos em que o Brasil não está um dos principais fornecedores, né? E aí o Brasil enfrenta a concorrência de produtos em que também é elevado o potencial de associação entre desmatamento e produção para exportação, que são produtos de países em desenvolvimento, como o Sudeste Asiático, a África Ocidental, China e Sudeste Asiático, mais uma vez, para madeira e imóveis de madeira. Ou seja, nesse caso, o Brasil não tem uma percepção de risco de desmatamento maior do que os seus concorrentes, né? Em princípio, todos são países em que a expansão da produção desses produtos aí geram algum risco de desmatamento. Então, nesse sentido, como o Brasil não está pior na foto, digamos, do que os seus concorrentes, a regulação europeia pode até prover uma oportunidade de crescimento das exportações brasileiras livres de desmatamento. Tá? Essa é um pouco a síntese. Aqui esse quadro sintetiza um pouco todos os indicadores, né? Participação do produto, participação das exportações, por aí vai, e, no final, a gente até botou aqui o impacto potencial na posição competitiva do Brasil, e a gente marca como produtos ou setores com maior potencial para impacto competitivo negativo a carne bovina, peles e couros, né, soja e madeira, que são aqueles em que, se a gente olhar a penúltima coluna, há um potencial elevado de associação do aumento da produção ao desmatamento, mas esse potencial é identificado principalmente no caso do Brasil, e não dos seus concorrentes, que são ali a antepenúltima coluna dessa tabela, né? A Argentina e o Uruguai, é difícil associar o crescimento da produção de carne a desmatamento. No Brasil, não, é mais fácil fazer associação. Então, o risco de penalizar o Brasil aí é maior. Mesma coisa vale para peles e couro. Mesma coisa vale o soja, por exemplo, onde quem compete com o Brasil é a Argentina e os Estados Unidos. Também o risco, a percepção de risco de desmatamento, de associação de risco de desmatamento, é maior no caso do Brasil. Então, a gente pondera que são carne bovina, peles de couro, soja e madeira, aqueles em que o impacto potencial da regulação sobre as exportações brasileiras é maior, né? No caso do café, talvez seja até ao contrário positivo, porque a percepção de risco no Brasil é menor do que no concorrente brasileiro, que é o Vietnã, e nos outros casos, uma coisa mais neutra do que positiva ou negativa. É isso que eu tinha para apresentar. Obrigado. Obrigado, Pedro. Fantástica apresentação. Muito obrigada. Não vejo a hora da gente conseguir, então, poder fazer um debate aí qualificado desse material que vocês trouxeram. Eu vou passar para o nosso terceiro palestrante para a gente poder ter esse tempo de perguntas e debates para seguirmos com a programação, né? Novamente, obrigado. Eu passo a palavra agora e tenho a honra de apresentar o Ricardo Arioli, que é engenheiro agrônomo e produtor rural em Campo Novo do Parecis, em Mato Grosso, desde 1987. Na sua fazenda e sociedade com o irmão Rogério, plantam 1.980 hectares de soja, 1.000 hectares de milho, 200 hectares de girassol, em segunda safra após a safra, e terminam com a produção de gado todo ano em um sistema de integração lavoura-pecuária. O Ricardo também é um dos fundadores da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a ProSoja Brasil, participou também, desde a sua fundação até 2019, dentro desse grupo da ProSoja, como coordenador da Comissão de Sustentabilidade Socioambiental. Atualmente, ele representa a FAMATO, a Federação de Agricultura e Pecuária do Mato Grosso, como presidente da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas, da CNA.
a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Ricardo apresenta um programa de notícias também agrícolas e entrevistas chamado Momento Agrícola, e vai ao ar todos os sábados pela manhã. O Momento Agrícola também ele é publicado como um podcast nas plataformas SoundCloud, Spotify e nas redes sociais. É uma honra, então, receber você aqui com a gente, Ricardo, e eu ouvir um pouco a sua perspectiva, né, dessa legislação e os impactos da mesma na produção agrícola brasileira. Então, com você, a apresentação agora está nas suas mãos. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Eu que agradeço o convite. É sempre uma oportunidade muito interessante para os produtores conseguirem colocar os seus pontos de vista nessas questões de sustentabilidade aí que geralmente nos atingem, né? Nós somos o primeiro elo da cadeia e uma cadeia de produção ela acaba colocando custo, qualquer custo, ou vai para o produtor ou vai para o consumidor, que é o outro lado, né, do elo, o outro último elo da cadeia de produção, sendo que os outros elos da cadeia normalmente repassam os custos, né? Então, é o que está acontecendo agora com essa nova legislação europeia, que todos nós estamos nos perguntando, né? O que custo virá, qual será o tamanho desse custo que virá para o produtor. No primeiro ano ele vem para o produtor, depois nos demais anos, nos próximos anos, o que acontece é que ele acaba indo para o consumidor. Se o produtor não consegue, dificilmente a gente consegue absorver esse tipo de custo, ele vai acabar indo, né, para o consumidor final, né? E no caso aqui, como se trata de uma questão internacional, não seria um custo que seria só para o consumidor brasileiro. Estamos falando aí, provavelmente por conta de certificações e segregações, um aumento de custo para todos os consumidores mundiais aí desses produtos, direta ou indiretamente, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu tenho uma apresentação que normalmente a gente usa, né? Eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre a sustentabilidade da produção agropecuária brasileira, né? A Nicole falou aí que nos últimos 10 anos a Europa está lutando para melhorar essa questão aí de desmatamento, sustentabilidade. Então, nos últimos 10 anos, a produção agropecuária brasileira, principalmente aqui no Centro-Oeste, né, que é um clima tropical, ela mudou muito, né? E eu vou mostrar o que mudou e onde é que nós estamos hoje em termos de sustentabilidade. Essas fotos todas que estão aí nesse primeiro slide são lá da minha propriedade, da nossa fazenda. Nós começamos a plantar a fazenda em 1987, né? Meu irmão e eu somos agrônomos, deixamos a boa vida que tínhamos lá no Rio Grande do Sul. Meu pai era produtor lá também e viemos desbravar o Centro-Oeste aqui. Não viemos destruir nada, pelo contrário, nós viemos tentar ajudar a construir um país melhor, né? Técnicos que fomos preparados para a produção agropecuária. Então, a soja, depois nós fazemos a segunda safra de milho, plantamos o capim junto com o milho e, finalmente, uma terceira safra de bovinos de corte, né? Bom, aqui é onde está o Mato Grosso, né? Muita gente não sabe, o Brasil é um desconhecido, o Mato Grosso é um desconhecido para o Brasil e para a Europa muito mais, né? Nós temos pouca gente, 3,5 milhões de habitantes, somos o terceiro maior estado brasileiro, 90 milhões de hectares, né? 103 ecossistemas importantes, o Cerrado, o Pantanal e ao norte a floresta amazônica. O Mato Grosso é o principal produtor de soja do Brasil. Nós produzimos 33% da soja brasileira e 8% da soja mundial, 41 milhões. Esse ano foi um pouquinho mais, 43 milhões de toneladas. Mas nós só usamos 12% do território do estado, 12%, para produzir esse monte de soja aí, né? Outra questão que se fala que o Brasil é uma potência agrícola mundial, nós estamos em 4º lugar aí, considerando a União Europeia, com esse ano um recorde de 315 milhões de toneladas, mas estamos em 4º lugar, né? 5º lugar, na verdade. E estamos crescendo, mas ainda falta muito para chegarmos aí a 600 milhões de toneladas que se produzem na China, nos Estados Unidos,
ou até as 400 milhões de toneladas que se produz na própria União Europeia. A razão para isso, eu peço que vocês prestem atenção nessa última coluna da direita, né? Os cinco países principais produtores. A China usa 15% do território, Estados Unidos usa 19%, a União Europeia 26,5% do território para produzir cereais, fibras e oleaginosas, a Índia 48% e o Brasil apenas 8%. Apenas 8% do nosso território para produzir grãos, fibras e oleaginosas. Aqui não estão incluídas as pastagens, que representam 25% do território brasileiro. Então, nós estamos bem longe ainda de chegarmos a utilizar o território brasileiro como outros países que produzem mais do que nós utilizam. Bom, a questão de sustentabilidade eu tentei definir aqui em 4 pilares. O primeiro pilar é a sustentabilidade por lei, que é obrigatória no Brasil por conta da legislação ambiental, que tem 10 anos, os 10 anos que a Nicole se referiu aí, dessa luta lá na União Europeia para diminuir o desmatamento mundial, né? Nós temos um novo Código Florestal que foi aprovado em 2012. O que isso significa? Significa que cada propriedade brasileira tem que ter uma área de preservação ambiental dentro da propriedade, a chamada reserva legal, que é uma área privada, pertence ao produtor, pertence aos produtores, não é uma área de governo, não se ganha nada para fazer essa preservação, nós temos um custo de manter esta área intocada, livre de incêndios e coisas assim, né? Então, nos outros países isso não existe, esse conceito de reserva legal. Na nossa propriedade, que está no Cerrado, quando nós abrimos a área lá era 20%, e nós temos, então, 20% de área de reserva legal dentro da propriedade. Na floresta amazônica era 50%, hoje é 80%. O produtor da Amazônia só pode usar 20% da fazenda para produzir, o resto tem que ser floresta, e não pode ser floresta explorada, tem que ser vegetação nativa. Não pode ser que nem se faz no Canadá, por exemplo, que a floresta original não existe mais, eles plantam um pinus, lá alguma coisa, para cortar dali há 20 anos e consideram que aquilo é floresta. Não, no Brasil não pode ser assim. Nós temos o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que é um dos cadastros da nossa propriedade, onde você mostra, através de uma foto, isso aqui é público, todo mundo pode acessar o Cadastro Ambiental Rural, onde que está a área de produção, onde que está a área de preservação. E, então, é uma imagem de satélite, você pode ver, o governo pode ver se você está realmente preservando, não, onde é que você abriu, não abriu, se a sua reserva legal está intacta ou não está. Isso levou o Brasil a essa foto, aqui essa imagem é uma imagem da Embrapa, essa mandala. Nós temos 33,2%, nós temos 66,3% do Brasil preservado em áreas protegidas. A metade dessa preservação está dentro das propriedades rurais, pertencem aos produtores rurais. Então, não são áreas públicas, não são parques, não tem nada de público nisso, nenhuma ajuda do governo, apenas uma legislação que está sendo obedecida em caminho, né, para ser totalmente obedecida pelos produtores. Aqui a nossa propriedade, para vocês terem uma ideia, nós temos lá na nossa propriedade 570 hectares de reserva legal, área de vegetação nativa, essa partezinha que está em verde aí. E plantamos, entre a área de plantio e pastagens, 2.280 hectares, 80% da área. O valor do investimento que a minha família teve que fazer para se tornar um produtor rural em Mato Grosso foi de $1,5 milhão. A reserva legal, se ela tiver um valor de 20% do que vale uma área de soja, na região onde a gente produz, em Campo Novo do Parecis, 20% só, nós investimos $1,5 milhão, nós temos investidos $1,5 milhão em reserva legal, em área de proteção ambiental, em área de conservação biológica. Se não tiver isso, não planta no Brasil. O primeiro investimento que o produtor tem que fazer é na sua reserva legal. Porque você vai no banco para pegar dinheiro, a primeira coisa que eles querem saber, a primeira pergunta
não é quanto você precisa de dinheiro, é onde está o seu cadastro ambiental rural. Eu quero ver se você está em compliance com a questão da preservação ambiental dentro da sua propriedade. Se eu vou numa trade para vender minha soja, uma trade normalmente europeia, né? Para vender minha soja, ou um frigorífico para vender o gado gordo, não é o quanto você tem de soja, que preço você quer, ou quantas cabeças de gado você tem para vender. A primeira pergunta é: aonde está? Eu quero ver o seu cadastro ambiental rural. Quero ver se você está em compliance com a legislação. Então, é uma obrigação do produtor brasileiro hoje, isso nos orgulha, não é? No início houve uma discussão aqui há 10 anos do Código Florestal, mas os outros países não têm, hoje isso é um orgulho, a gente sente que é um legado que a gente está deixando para as próximas gerações, essa área de proteção ambiental dentro das propriedades. Evidentemente que eu poderia fazer muitas coisas com $1,5 milhão, né? Na minha vida fora da propriedade rural. Mas é um investimento que nós temos, né? Todos os produtores têm em preservação ambiental, que muitos países que hoje nos criticam nem sequer cogitam em ter. Aí tem uma conta de quanto isso valeria em termos de Brasil, foi feito pela Embrapa, né? É uma conta que nós teríamos um investimento em áreas protegidas dentro das propriedades na casa dos $bilhões, né? Ou bilhões de euros. Bom, o segundo pilar é a sustentabilidade por produtividade. Aumentar a produtividade das culturas economiza a floresta. E é o que tem sido feito no Brasil. Nos últimos anos, no caso da soja, nas últimas 22 safras, né, nós aumentamos 185% a área plantada, mas aumentamos em 265% a produção, por conta do aumento da produtividade. O aumento de produtividade na soja é mais ou menos 1 saco por hectare por ano, 60 quilos. Esse ano triplicou. Novas variedades no mercado, aumentou 180 quilos de um ano para o outro. Esperamos que isso continue nos próximos aí, ok? Na questão do Mato Grosso, né, também nós temos um aumento ainda maior, de 215% contra 175% de área plantada, né, em relação à produção. Aqui a questão da segunda safra, né, uma coisa que aconteceu nos últimos 15 anos aqui no Centro-Oeste, nós aprendemos a plantar o milho depois da soja, milho e o algodão depois da soja. Então, nós colhemos a soja e aí já entra a plantadeira plantando milho no mesmo ano safra. Enquanto outros países, como Europa, Estados Unidos, Argentina, têm que escolher se vão plantar milho ou soja naquele ano safra, nós fazemos as duas coisas. Nós temos essa possibilidade, é uma técnica que foi desenvolvida aqui no clima tropical. Não temos inverno, apesar de eu estar de casaco agora, que está frio aqui, mas nós estamos colhendo milho na fazenda nesse momento, que foi plantado em janeiro, depois da colheita da soja. Então, nós aumentamos a área plantada de milho aí, ó, 16 milhões de hectares, 16 do Brasil, né, 16 milhões de hectares em segunda safra, sem precisar desmatar nada, porque já tínhamos a área de produção da soja, né? Aqui no Mato Grosso, olha só, aumentou 20 vezes a produção de milho, segunda safra, enquanto a área plantada aumentou apenas 6 vezes, né? Por conta de investimentos que se faz aí na produção de milho, porque agora o preço está bom, o produtor vai investindo mais, né? Em segunda safra, sem abrir nenhuma nova área de produção. A terceira, né, eu já falei um pouquinho, a segunda e a terceira safra, intensificação agrícola, né? Intensive use, a segunda e a terceira safra salvam florestas, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui no Mato Grosso? Muitos produtores estão fazendo, plantam soja em setembro, outubro, novembro. Em janeiro, fevereiro, colhe a soja, planta o milho junto com o pasto. Depois, agora em maio, junho, agora nós estamos colhendo milho, está ficando a pastagem de julho a outubro. Nós vamos botar gado nessa pastagem, carne, vamos produzir carne até outubro. Em outubro, começa a plantar soja de novo e vai fazer 3 safras de novo o ano que vem, né? Isso aqui é ótimo porque o boi, a pastagem na época da seca aqui, ela decai muito, uma pastagem normal, né?
E quando ela é plantada numa terra adubada, depois de soja, depois de milho, ela é uma pastagem de ótima qualidade que você consegue botar 3, 4 vezes mais cabeças de gado por hectare, né, em relação ao que é feito na pecuária tradicional. Então, em vez do boi ir para novas áreas, fazer pressão para a abertura de novas áreas por conta da degradação da pastagem, ele vem para dentro da área de produção agrícola, de grãos, usa-se o grão para suplementar o boi, usa a pastagem de melhor qualidade, isso diminui a pressão por abertura de novas áreas na Amazônia, vamos dizer assim, né? Bom, aqui é o que aconteceu, né, no Mato Grosso. Nós tínhamos aí 91, 92, nós produzimos 3.780 quilos por hectare, com as 2 safras de soja e de milho. 2021, 22, nós produzimos 10 toneladas, nós quase triplicamos a produção por hectare, né? Saímos de 2% de uso de área para produzir a segunda safra para 58%, e isso está aumentando. Os produtores cada vez plantando mais milho na segunda safra, algodão, girassol, como a gente faz na nossa propriedade, feijões, né? Que também são opções de produção, tudo sem irrigação. Não tem irrigação aqui, né? É tudo usando os 6 meses de chuva que a gente tem aqui no estado do Mato Grosso. E agora, então, essa terceira safra, né, de boi, mais 180 quilos por hectare, entre julho e outubro, quando a gente engorda o gado na pastagem que veio depois do milho. Benefícios enormes aí em termos de proteção de solo e tudo mais. Bom, nos últimos anos, então, nos últimos 20 anos, nós conseguimos economizar, por conta da soja, 15 milhões de hectares, o equivalente à metade da agricultura francesa, por conta do aumento da produtividade. Por conta da segunda safra de milho, que foi uma técnica desenvolvida aqui, nós conseguimos economizar 10 milhões e 800 mil hectares, 3 vezes a área de Portugal. E por conta do aumento de gado por hectare, por conta das pastagens melhores que se tem dentro das propriedades de grãos, 2 vezes nós economizamos 32 milhões de hectares, o que dá 2 vezes a área da Alemanha, a área da agricultura da Alemanha. Não precisou abrir área equivalente a 2 Alemanhas, porque está aumentando a produção de gado dentro da mesma área de pastagem. A área de pastagem, inclusive, está diminuindo, porque o Brasil tem produtor que começa a plantar soja onde era um pasto degradado, e isso beneficia todo o sistema no final das contas. Ou seja, nos últimos 20 anos, nós economizamos 58 milhões de hectares. França mais a Alemanha juntas. Por fim, a sustentabilidade com baixo carbono, são tecnologias de produção de baixo carbono, né? Uma coisa que está aumentando muito aqui no Brasil. O que a gente faz? Nós usamos a fixação biológica de nitrogênio. O nitrogênio é um dos maiores emissores de gás de efeito estufa, quando se faz adubação nitrogenada no milho, no algodão. A soja não precisa disso, não se usa adubação nitrogenada na soja, porque nós usamos a bactéria, né, que retira o nitrogênio do ar e fornece o nitrogênio para a soja, e até fica um pouco para as próximas safras aí de milho, né? Foram, segundo a Embrapa, 206 milhões de toneladas de redução do CO2, né, que a gente consegue por conta de não usar o nitrogênio na soja. Aqui é o plantio direto, né, que é um sistema de produção que na Europa é difícil de usar por conta do inverno. O produtor lá tem que mexer, revirar o solo para ele esquentar, senão a semente não germina, né? E aqui no Brasil não, nós fazemos plantio direto em tudo. Não se usa mais revolver o solo, é um atraso para nós, né? Então nós já economizamos nos últimos 20 anos 800 bilhões de litros de óleo diesel, ou em 20 anos 58 toneladas de CO2 equivalente por hectare, né? Aí tem agora alguns selos que a Embrapa está estudando, a soja de baixo carbono, né, onde esse sistema de produção ele traz benefícios nas emissões, reduz as emissões de carbono. A carne já tem um selo de carbono neutro, essa foto aí é um sistema de integração aqui no Mato Grosso, lá em Sinop, na Embrapa. Nós temos um pouco disso na nossa fazenda também, onde o boi fica junto com as árvores, né, eucalipto, aqui é eucalipto. O eucalipto vai sequestrando as emissões do boi. Então, a carne, a Embrapa lançou um selo que ela é carbono neutro, quando é essa situação aqui, ou de baixo carbono, quando não tem a floresta. Ok?
Por fim, isso aqui é uma foto lá da nossa fazenda para mostrar o solo, né? Não sei se é o métier do pessoal que está olhando aí, mas vejo que tem pastagem, né? Que foi dessecada para plantar soja, tem a soja nascendo ali, tem o esterco do gado, né? Que pastejou há pouco, um mês atrás, nem um mês, porque a soja está recém-nascida aqui. Tem o milho, né? Tem o milho ali, está o sabuguinho do milho ali, né? E tem um bichinho ali, vocês estão vendo aquela terrinha ali, ó, que foi revolvida? Aquilo ali é um besorrinho, fantástico. Ele incorpora o esterco do gado no solo. É um besorrinho que presta um serviço ambiental maravilhoso aí. E não cobra nada. Ok? Bom, na minha opinião, na nossa opinião, a soja é o vetor da sustentabilidade, ela fornece alimentos, rações e combustível, né? A produtividade aumentada a cada ano ajuda a salvar florestas, permitiu a segunda safra de milho, né, e algodão nos sistemas integrados de produção, e também o boi, né, que está vindo em terceira safra, e ainda a produção de baixo carbono, que é uma coisa que estamos desenvolvendo aqui. Por último, né, o que eu como produtor, nós como produtores, sentimos das mensagens que vêm da Europa, que não reconhece isso tudo que está sendo feito aqui. A Europa é só comando e controle, a Europa só reclama da gente. É triste a gente não conseguir mostrar isso, porque eu não quero me comparar a um produtor europeu, mas eu acho que não aconteceu uma revolução como essa nos últimos 10 anos lá na Europa. Os produtores europeus têm todos os méritos de tentar fazer, eu conheço vários produtores pelo mundo afora, a produção cada vez mais sustentável. Mas para nós só chegam mensagens de você está fazendo a coisa errada, você está fazendo a coisa errada, você vai ser punido porque você está fazendo a coisa errada. É a mensagem que nos chega. Ok? Então, olha só a narrativa que a Europa construiu. Olha, a nossa soja não vem de desmatamento, ela não se desmata no Brasil, é muito caro fazer isso hoje, desmatar para plantar soja, em regiões que não tem nem estrutura, não tem estrada, não tem armazém, não tem fornecedor de insumos. Prove, temos que provar. A certificação traz mais custo. Olha, eu tenho reserva legal e APP. Ah, mas isso é lei no Brasil, então não tem valor. É obrigatório, não tem valor. Nós não vamos valorizar isso, né? Apesar do meu $1,5 milhão investido lá. O plantio direto, nós temos plantio direto e inoculante. Ah, vocês já usam isso, então não tem adicionalidade. Eu não posso te premiar porque você já usa isso. Então, vamos premiar os produtores americanos, por exemplo, ou vamos aumentar um pouco o subsídio dos europeus, né? Para que eles consigam usar também o inoculante, quem sabe fazer plantio direto. Ah, eu planto o meu boi, o plantio da soja está sendo feito em pastagem degradada. Ou então em sistema integrado de produção. Ah, mas então o boi que estava aí nessa pastagem degradada foi para onde? E look, indirect land use change. Entendeu? Então não tem saída para nós essa questão toda aí. Sistemas integrados de produção, que é uma evolução aqui do Brasil, também não temos como medir, as medições europeias são todas para clima temperado, temos que fazer um esforço enorme de apresentar artigos científicos para mudar a forma de medição. Infelizmente, é isso que tem acontecido, né? Então, é preocupante o sinal que vem da Europa, não se valoriza aquilo que é bom, e os produtores que estão tentando conseguir cumprir a legislação brasileira, que não é uma das mais restritivas do mundo, não recebem nada de benefício. Aliás, alguém desmata uma área lá na Amazônia, a 2.000 quilômetros da onde eu estou aqui. Por que eu que tenho que pagar por isso, com uma restrição de mercado lá na Europa? Por que eu que tenho que pagar? O que eu posso fazer? O desmatamento ilegal é um problema de governo. Se fala isso nos últimos 20 anos e não se resolve com comando e controle. Eu fico triste. Agora, eu não posso pegar... Como é que eu tenho que pegar uma imagem de satélite e dizer, quem está desmatando esse cara aqui? O custo vem para cima de mim, estou tentando fazer as coisas certas. Então, é essa discussão que eu acho que tem que evoluir. Nós temos que ir para um outro. Em vez de ficar só no comando e controle, vamos tentar, então,
premiar aqueles produtores que estão tentando fazer certo, ok? Porque é o que nós estamos tentando fazer, né? O Pedro disse ali, ó, se nós não conseguirmos vender para a Europa, nós temos outras formas de vender. Nós vamos vender para a China, nós temos o mercado interno, o boi só exportamos 35%. Então, será que a lei europeia vai evitar o desmatamento aqui no Brasil? Não vai. Essa é a resposta. Porque a Europa não é o único cliente, a exportação não é a nossa única, o nosso único mercado, e, infelizmente, o desmatamento não tem muito a ver com aqueles produtos. Nós não temos muito o que fazer como produtores que querem estar cumprindo a legislação. Eu não tenho o que fazer como produtor. Eu me sinto impotente, a não ser fazer uma agricultura cada vez mais sustentável. Esse aqui é o rio que divide a nossa fazenda lá. Dá para beber água aí, né? É bom de tomar banho. Muitos países que nos criticam hoje, né? Não tem reserva legal, não tem rio preservado e querem resolver o nosso problema de desmatamento, infelizmente com medidas de comando e controle, quando eu acho que deveriam ser medidas de prêmio para quem está fazendo a coisa certa. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Arioli. Obrigado pela provocação, pela perspectiva do produtor rural, né, diretamente, como o Pedro trouxe também, que é afetado por essa legislação. Agora eu passo para um debate. Eu agradeço todos os palestrantes, a todos que continuam aqui com a gente, e abro para vocês que têm perguntas. Tem algumas já que colocaram no chat para Nicole, mas eu vou abrir agora para vocês para começar a nossa discussão. Eu vou começar com essa pergunta que foi feita para a Nicole, que é sobre... eu não sei se a pessoa que está aí gostaria de fazer a pergunta ou se eu apenas leio, né? Mas, Nicole, they heard of the conversion between EU police officers and Chinese counterparts about this legislation. Would you have more information? Are these just exploratory dialogues? Do you have any insight on that for us? Patricia, I need to read the question. I did not understand the question. Yeah, it's on the chat. Let me place it. Question to Nicole. We heard of conversations. Is this one? We heard of good EU police officers and Chinese counterparts about this legislation. Would you have more information? So the EU, is holding has an EU-China dialogue that is broad. I'm sure they are also discussing the topic of environmental protection. I don't have details about what EU and China are discussing, but I think it's promising that I think Chinese research organizations have an MOU with Mato Grosso and see how traceability for cattle can work. That the Chinese soya importers have made commitments or have announced that they're looking into this a bit more. We know that the USA is tabling a law similar to the EU one on deforestation. UK is trying to pass one on illegal deforestation. So it's a global concern. I think climate change, emissions, land conversion as a driver, and hence deforestation, natural ecosystems conversion as a driver is a global issue, and the EU has made the first step in trying to reduce its footprint that way. But yeah, I think we will hear more from China and others in the future.
Thank you, Nicole. Thanks. So now vamos passar, acho que a gente tem alguns inscritos. Marcelo Nonnenberg, eu chamo você, eu peço que vocês se apresentem brevemente e que a pergunta seja também breve, que a gente tem agora ainda de 10 minutos para essas perguntas. Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou Marcelo Nonnenberg, eu sou pesquisador do IPEA, tenho uma equipe de assistentes que estão todos aqui, e nós estamos pesquisando também sobre esse assunto. Se você me permite, antes, fazer um brevíssimo merchandising, nós vamos fazer agora em julho, sobre esses temas, nós vamos fazer agora em julho um seminário no IPEA virtual sobre a aplicação de normas, normas voluntárias de sustentabilidade em produtos agropecuários. Então, eu já queria aproveitar para convidar todos vocês, depois a gente vai divulgar direitinho os dados do seminário, deve ser no dia 10 de julho. Acho que vai interessar bastante a vários de vocês. Pedro e Sandra têm que ir, senão eu brigo com eles. Outra coisa é que minhas colaboradoras aqui estão um pouco revoltadas com o Pedro, porque praticamente ele já fez o trabalho que a gente estava planejando fazer. Então, o que vai nos obrigar a fazer um trabalho ainda melhor. Vamos tentar fazer um trabalho melhor, porque a gente está muito preocupado com isso. Eu tinha duas perguntas, eu não sei aí quem vai poder me responder. Uma coisa que me preocupa nessa legislação da soja da Europa é o seguinte: a legislação, até onde, quer dizer, ela não foi finalmente aprovada, né? Ainda faltam as últimas etapas. Me parece um pouco vaga, né? Porque ela obriga o importador a ter um processo de due diligence para saber se naquela área não houve desmatamento desde o final de 2020. A questão é saber o seguinte: o que é área? Porque isso não me parece que esteja definido. Por exemplo, se ele detectar que a fazenda do Arioli teve desmatamento para plantar soja ou para botar boi, vai ser só a fazenda dele que vai ter a sanção, a punição, a taxa, lá for, ou vai ser toda a área? Isso não fica claro, porque ele pode dizer, não, mas foi aquela região toda. Então, eu acho que essa era uma questão que até o governo brasileiro deveria questionar junto à União Europeia para ter uma definição mais precisa do que seja isso aí, para não ficar uma coisa muito vaga. O outro ponto, nós até vimos um trabalho de uma empresa norte-americana de consultoria de agricultura, que considera que os Estados Unidos, principalmente em soja e carne, podem ser os grandes vencedores. Como eles não têm muita área para desmatar, eles podem ampliar a produção sem desmatar, então eles e os outros, claro que tem um aumento da produtividade, mas você sempre pode questionar se desmatou ou se não desmatou, e os Estados Unidos não têm tanta essa restrição, eles seriam os grandes ganhadores. Então, eu teria essas duas perguntas. Aí não sei quem pode responder. Quem gostaria de responder, pessoal? Nicole, Ricardo, Pedro? Fiquem à vontade.
os três. Então, eu gostaria de ouvir a opinião do Ricardo. também. Vamos lá, então. Vai lá, Ricardo. Bom, sobre essa questão da legislação europeia, a gente tem recebido o pessoal da Europa lá na CNA, né? A Confederação tem recebido, é uma discussão que a gente está acompanhando bem de pertinho, né? Mas o que chega para nós é que nem os europeus não sabem como que eles vão fazer a due diligence. Eles não têm essas informações, doutor Marcelo. Eles, por exemplo, uma pergunta que a gente faz é: os estados do sul vão ter que provar também que não houve desmatamento? Lá não tem Amazônia nem Cerrado. O Brasil é um completo desconhecido para a Europa, me parece. Nem o Cerrado. Então, eles também terão... A soja vai ter que ser segregada. O Brasil não tem como segregar soja hoje. Nós não temos nem como armazenar toda a nossa safra dentro das propriedades. Imagina separar uma soja certificada, sei lá, por não desmatamento, de uma certificada. Isso tem custo caríssimo, né? De área portuária, armazéns em área de porto e tal, né? Navio, é preocupante. A Biov também já fez as contas, isso aí aumenta em $30 por tonelada, se tiver que certificar a soja, né? Então, como será feita a due diligência é uma verdadeira incógnita. Nem os europeus, a gente tem acesso aí, conversa com as embaixadas e tal, eles não têm uma fórmula, eles estão querendo que a gente apresente uma forma, né? Uma forma de fazer. Então, eu até gostaria de ouvir a Nicole sobre isso também, porque eu gostei da sua pergunta, doutor Marcelo. Como vai ser feito? Ótimo. Obrigada, Ricardo. Nicole? Ricardo, só um segundinho. Só para dizer, Ricardo, que eu vou procurar você depois, tá? Particularmente, para a gente conversar, ok? Great. Yeah, so I posted in the chat the actual text of the regulation, which is final. So the requirements are spelled out, but the companies now have a year and a half to prepare for it. So they need to probably adapt their sourcing contracts to include the request for information of the plots of land of the products they buy. So yes, they will need to create internal systems to be able to then give this information to the authorities in the EU. But it's basically the geolocation data of the plot of land that either the cow was raised or the soy was grown. And as Ricardo has shown, it's fantastic that Brazil already has a CAR. So most farmers should have their geolocation data with no further cost. Ideally, yes, other markets like China and US would adopt similar requirements. So then there would not be a segregation. So all of the volume would follow the same requirements. Hopefully this will come in the future. The text actually does not require certification. It does not require identity proof segregation. It just requires the company placing it on the market to declare that it's sure that the products are deforestation free. I think Ricardo has shown that there are many producers that have great systems in place that can assure that. Fantastic. Pedro, não sei se você tem alguma intervenção para essa provocação. Se não, então eu passo adiante, eu passo para Silvia Pinheiro e depois Heloísa está para vocês. Obrigada. Se puder dizer seu nome e também a instituição e uma pergunta breve. Olá, eu sou Silvia Pinheiro, feliz aqui de estar com o Pedro Mota Veiga, um dos meus primeiros colegas de trabalho na Funsex. Então, originalmente, e Leane, que eu já estou ali olhando também. Originalmente, eu venho do comércio exterior e hoje eu estou no BRICS Policenter, na PUC do Rio de Janeiro, mas no momento até estou aqui na Inglaterra
e tenho feito uma sucessão de trabalhos em parceria com a Universidade de Nottingham e também com Leeds e Essex, todos na área de implementação de normas socioambientais em cadeias globais de produção. E me interessei muito, né, pelo debate, primeiro pelos colegas, né, que eu logo identifiquei e gostei muito de saber que a lei iria ser discutida. E, na verdade, então, a gente está tratando de um tema que é um tema de inserção de normas socioambientais e dentro de processos produtivos, né, do capitalismo moderno, ou seja, não é um tema novo, é um tema antigo, e como isso impacta o produtor brasileiro, de que forma, existem custos, né? E, na verdade, ao que me parece, dentro das análises que a gente vem trabalhando, dessa relação de desmatamento e da necessidade de regulações que impeçam o desmatamento e seu impacto nas cadeias produtivas, e no caso do Brasil, e o Ricardo acho que deu um super exemplo. O Brasil está mais preparado do que parece. Eu acho que o temor que se tem em relação a um custo elevado, Ricardo, desconfio, ou quase certeza tenho, que o Brasil, mais do que qualquer outro concorrente, Vietnã e etc., está muito preparado. Eu não sei se vocês chegaram a ver o Plano Nacional de Ação e Combate contra o Desmatamento número 5, que saiu agora recentemente nesse governo. Hoje, a gente tem sistemas de mapeamento muito avançados, como o INPE, o PRODES, e, de fato, a gente tem o Cadastro Ambiental Rural muito avançado também, e temos problemas relacionados, obviamente, a desmatamento ilegal, inclusive em terras que estão dentro do Cadastro Ambiental Rural. Mas o que eu quero dizer com isso é que eu não acho que será um grande problema para o produtor brasileiro, e que, com certeza, a Europa, nessa situação, está justamente sendo vaga mesmo, né? Porque vai construir em conjunto com o produtor brasileiro e com as associações locais uma forma de devida diligência, e que a gente tem que ficar atento, porque devida diligência não é igual certificação. Concordo, Ricardo, certificação é caro, é mais uma. Mas a devida diligência, caso ela negociada entre o CNA, entre a Confederação Nacional da Agricultura, com as entidades europeias, ela pode ser algo palatável, ela pode ser algo passível de ser feito, inclusive porque temos base de dados e temos um aparelhamento suficiente para que ela realmente seja realizada de uma forma excelente, e que o Brasil, ao invés de temer essa medida protecionista, possa ganhar uma vantagem competitiva por estar exportando e mostrando, eu concordo com o Ricardo muito, que exporta sustentabilidade. E eu acho que isso está um pouco invisibilizado, né? Agora, a minha pergunta é, Pedro, e talvez para todos, eu acho que, além do que a gente colocou, isso bate muito com o que foi falado pelo Ricardo mais uma vez, acho que a questão da localização é muito importante. E, Nicole, também colocaria isso para você. A eleição de setores ok, carne é sempre aquele setor mais criticado, a soja, e acredito que a soja não vai haver grande problema em relação ao desmatamento, porque já é área consolidada, né? Como você mesmo disse, Nicole, existe a necessidade de haver uma conversão, né? Que a gente chama para uso alternativo do solo, né? O uso alternativo já está em áreas de soja, não acredito que vá ter mais desmatamento, então não acredito ali que os grandes produtores de soja serão afetados, não, por essa legislação. Então, mas eu acho, então, voltando para ir encerrando, que a questão da localização ela deve ser uma variável que concorre aí junto com o setor. Porque o setor no Rio Grande do Sul ou mesmo no Mato Grosso é muito diferente das áreas de fronteira que estão acontecendo agora, que é Rondônia, Acre, sul do Amazonas, que é onde o arco do desmatamento chamado está subindo, está entrando, está interiorizando. E isso o Plano de Ação e Combate ao Desmatamento, que saiu agora há pouco, mostra.
aonde está existindo concentração, aonde está aumentando o desmatamento, que não é na área do Ricardo, não é na área do Rio Grande do Sul, não é. Então, eu chamo atenção para isso, para que a questão da localização ela seja uma variável importante também. Obrigado, Silvia. Alguém quer responder? Eu achei que foi mais uma colocação do que uma pergunta em si, né, Silvia? Acho que é mais uma opinião, uma expressão, né? Não sei se A você... localização ela pode realmente ser uma variável que concorra ao longo dessa construção das devidas diligências. Se eu acho que partir do pressuposto que o produtor de soja no Mato Grosso é comparável ao produtor de soja em alguma área em que claramente você identifica que existe desmatamento, que a gente tem mapas identificando isso. Então, eu acho que eu queria entender se existe, talvez da Nicole, alguma perspectiva de trabalhar essa questão da localização como uma variável. Nicole. Okay, if I understood the question correctly, I mean, it's about will parts in the south, like the Cerrado, also be affected by this legislation? And I say at the moment, yes and no, because the legislation defines that the products must be free from deforestation, and it does not use the same term like desmatamento, no? Like in Brazil, it does not talk about the conversion of native vegetation. So areas that are not strictly forest as per the FAO definition are currently not affected, and that might create indeed a loophole. But on the other hand, there are the other legality requirements that apply in the south, in the Cerrado, in the Pantanal equally. So full compliance with the environmental laws, with the labor laws, with the consultation processes of local communities, and so on. So that applies as well everywhere. Great, Nicole, thank you. And we do have like really 0 minutes left, but I will ask Heloísa Stam if you could make your question. Desculpa. Colocar a sua pergunta de maneira breve, que a gente realmente está com o tempo estourado aqui. Obrigada. Obrigada, Patrícia. É uma pergunta bem rápida. Eu sou pesquisadora da Exalc e a gente está desenvolvendo um modelo econômico para saber como a legislação vai impactar soja. O Country Benchmark System vai ser para o país ou vai ser por estado? Essa é a primeira pergunta. A segunda vai precisar segregação ou pode ser balanço de massa? São só essas duas. Ótimo. Vamos ouvir Paulo Moutinho e Pedro, e aí a Nicole responde, pode ser, para a gente encerrar? Paulo, por favor. Obrigada, Heloísa. Olá, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Pedro, Ricardo, pela presença, Nicole. Prazer estar com vocês. Na verdade, eu tenho alguns comentários, né, em função do que foi colocado e em função do que foi perguntado. Eu acho que, assim como o Ricardo falou e outros já mostraram, existe uma grande chance do Brasil definitivamente demonstrar que é possível essa conciliação entre produção e redução do desmatamento. Acho que tem inúmeros produtores fazendo um trabalho bastante importante nesse sentido. Por outro lado, é importante a gente entender que o desmatamento, não só na Amazônia, mas especialmente no Cerrado, ele segue com força. E se isso é verdade, a gente precisa entender quais são as fontes disso. A primeira fonte que a gente vem discutindo bastante e o Ricardo sabe muito bem disso, é a ilegalidade ligada à grilagem e desmatamento em terra pública. 50% do desmatamento na Amazônia e também um pedaço no Cerrado é feito por grileiros
que não são produtores, não são pecuaristas, e isso traz um prejuízo para todos. O segundo ponto é que, obviamente, ligado à produção, também tem aqueles que estão continuando, e o termo aí a proporção é 25%, o desmatamento ilegal, ou pelo menos não seguindo a legislação, que é aquele também que contamina aqueles que querem fazer de maneira correta. Portanto, eu acho que não dá para dizer não tem desmatamento naquela área ou naquela outra área a mais, porque já está consolidado. Isso não é bem assim. Agora, concordo com a Silvia de que há uma grande chance, viu, Ricardo, de demonstrar definitivamente quem é a agricultura brasileira que segue correto os processos. O IPAM mesmo vem remunerando produtores que têm excedente de reserva legal para proteger do desmatamento legal. Portanto, eu acho que falta realmente um reconhecimento, talvez da União Europeia, a esse grande investimento que o país vem fazendo em sustentabilidade na agricultura e na proteção florestal, mas, por outro lado, a União Europeia abre uma oportunidade enorme para que a gente possa demonstrar do que é capaz o país para a produção e para a conservação ao mesmo tempo. Então, muito obrigado. Não é uma pergunta específica, mas é um comentário que surge muito aqui para mim nesse momento. Obrigado a todos. Obrigada, Paulo. Pedro, passo para você. Não sei se é uma pergunta, uma intervenção. Um comentário rápido, porque eu acho que a questão que, de certa maneira, que a Silvia estava comentando, que a Heloísa especificamente fez, que é o papel do sistema de benchmark, né? Que, pelo que eu entendo, o país é classificado, os indicadores pelo que eu entendi da leitura, assim, não sei se foi modificado ao longo, como eu disse, o trabalho que a gente fez foi uma versão anterior da regulação, a que saiu da Comissão Europeia, depois alguma coisa, eu sei que algumas coisas mudaram. Mas eu acho que o sistema de benchmark é que, de certa maneira, homogeneiza o país do ponto de vista da percepção que os europeus têm do risco de desmatamento, né? Então, se o país é considerado como de alto risco, os processos de due diligence vão ter que ser mais rigorosos, mais aprofundados, independente da região do país. Parece que é isso. O que, evidentemente, para quem está na produção lá, como o Ricardo, é um problemaço, né? Porque você classifica, você pode fazer tudo direitinho e você, ainda assim, a compra do seu produto pelo europeu vai ser avaliada com lupa, porque o país é um país com alto risco de desmatamento. Não sei, como eu leio, pode ser que a Nicole me diga, não é mais assim, mudou na versão que saiu do Parlamento Europeu, não sei. Eu boto isso como um comentário condicionado ao que possa ter mudado, tá bom? Mas pelo que minha leitura era essa aí, que eu tenho a impressão que a Heloísa, pela reação dela ali na tela, também é meio essa aí, em relação ao benchmark. Ótimo. Eu vou passar para o Ricardo e aí encerro com a Nicole respondendo as últimas questões. Pode ser? Vai, Ricardo. Okay. Bom, Heloísa, eu acho que não sei, vamos ouvir, mas eu acho que a Nicole não tem essa resposta, sabe? Como que vai ser, que o Timmermans, que é o chefe lá, um dos, né, grandes líderes lá da Europa nessa questão, esteve visitando aqui o Brasil e ele não sabe também. Uma outra coisa que eu queria deixar como uma percepção, né? Vocês falaram aí, o professor Pedro aí mostrou, né, os países competidores, no caso dos produtos que estão em questionamento aí. A minha pergunta seria: que vantagens a Europa teria, né, de comprar soja ou madeira ou sei lá o quê, ou café, de países que não têm reserva legal em relação ao nosso produto aqui, que tem a área de preservação ambiental ao lado, junto, na mesma propriedade do que a produção agrícola, né? Então, tá bom, eu tenho
o que se ganha com isso, né? O outro fornecedor vai aparecer, com certeza, né? Mas será que terá as mesmas qualidades ou as mesmas condições de sustentabilidade que nós temos hoje, né? É uma reflexão que nós teríamos que fazer. Obrigado. Fantástico. Nicole, se possível, passo para você para responder a Heloísa e a outras questões aqui que foram trazidas, e aí a gente vai caminhando para o encerramento. Okay, I'll try. I tried to convey in the presentation that yes, the benchmarking system is in the law, but the exact methodology is under development. So there will be a contract from the European Commission to a service contractor to establish the exact methodology. And when reading the tender, which is more or less the same text as the legislation, it says that there could be several ways on how to classify countries or parts thereof. It makes it clear that to classify entire country, for instance, at low risk, the gross deforestation rate must be close to 0. And from outset, everybody would be standard risk. And that classification of high risk should really be to identify hotspots. But the scientists, they will need to come up with a calibration method. So they will need to look at national deforestation rates, at the production trends, but then also how do the laws of the country fare and come to a fair assessment. So yes, it has these confusing languages about benchmarking of countries and parts thereof. And it could be that regions which are classified as within a country, you have several regions that will probably bring down or up the entire classification of the country, but it also gives them the chance to see if in this municipality the deforestation is really low, then it's not a hotspot. Then maybe the authorities should concentrate the checks somewhere else, and they will know where it comes from, because when you do a shipment, you need to upload all the geolocation of all the plots of land. And that brings me to the next question. Is it segregated or mass balance? And in reality, it's neither. You just need to be sure that the entire shipment that comes in fulfills, so you don't need identity preserved supply chains. You just need to make sure that the entire volume is deforestation free. Fantastic. I don't know if... obrigada a todos e a todas. Eu acho que eu pediria agora para a gente fechar esse bloco, esse seminário, agradecendo imensamente a participação da Nicole, do Pedro, do Ricardo, compondo esse painel, a todos vocês que ficaram até aqui, até esse momento, trazendo questões e debates super relevantes. Eu queria ver se em 1 minuto cada um dos palestrantes poderia dar assim, a sua perspectiva de futuro com relação a essa legislação. Eu começo com o Ricardo. 1 minuto, Ricardo, o que você faz de amarração aí sobre a perspectiva dessa legislação, como é que você vê isso em 5, 10 anos de agora? E a mesma eu faço para o Pedro e a Nicole para a gente encerrar. Bom, eu queria encerrar agradecendo a oportunidade aí de apresentar, né, a sustentabilidade da nossa produção. Nós podemos evoluir muito mais, né? E é o que vai acontecer ao longo dos anos, porque tudo isso que eu falei, que eu mostrei aí, o produtor está fazendo porque melhora a rentabilidade da produção. Não é um subsídio, não é uma exigência,
não é enfim, acho que agora vai ter um novo plano do governo aí, já tem o ABC, né? Agricultura de baixo carbono, ABC+, que também tem um juro diferenciado, então mais produtores devem adotar esses sistemas integrados de produção, marquem aí, que eu acho que é o futuro da agricultura mais sustentável do Brasil, né? Principalmente em clima tropical. Sobre o que está acontecendo, eu penso assim que, às vezes, querendo ajudar, né, a gente faz a mesma coisa que tem feito até agora e que não está resolvendo o problema. Eu já fazem uns 17 anos que eu participo de debates sobre acabar com o desmatamento. Eu gostaria que já tivesse acabado o desmatamento, como produtor. E o comando e o controle, ele não está conseguindo fazer isso. As mais exigências de países compradores não estão ajudando. Então, eu acredito que talvez nós temos que virar essa página do comando e controle, tem que continuar ali, claro, né? Porque é importante que aconteça, né? Mas tem que ter um prêmio na história para quem está fazendo certo. Isso até hoje não apareceu, né? São pequenas coisas que aparecem, pequenas iniciativas que aparecem, mas que não vão resolver o problema também, porque tem que ser grandes programas, né? Em vez de uma restrição para a produção brasileira, um mercado diferenciado na Europa para produtores que estão fazendo a coisa certa, né? Porque daí aqueles que estão fazendo a coisa errada vão ver que eles estão perdendo uma oportunidade. Agora, o punir o cara que está fazendo certo em função daquele que está fazendo errado, Arioli, Ricardo, você não vai conseguir vender a sua soja nem a sua carne bovina lá da sua fazenda para a Europa, porque tem alguém desmatando uma área lá na Amazônia, que é uma área do governo federal e é uma grilagem. Obrigado, Europa. Obrigado, mas eu acho que essa não é a solução, é a minha opinião. Muito obrigado aí pelo tempo e pelo convite. Ótimo. Pedro, 1 minuto. Não, eu acho que o Ricardo falou agora, é importante, é bem interessante. Eu acho que estamos entrando numa fase em que comércio internacional vai ser cada vez mais impactado por legislações ou por negociações comerciais, né? Como a gente está vendo essa discussão aí também do acordo comercial com a União Europeia. E próprio do início, sim, eu acho também, assim, algumas coisas que, com o tempo, provavelmente se vão ajustando, né? É claro que você pode sempre imaginar que, num acordo como a União Europeia e o Mercosul, a produção efetivamente sustentável, que não desmata, fosse beneficiada por condições mais favoráveis de acesso e uma preferência maior, digamos assim, no âmbito de um acordo como esse, já que ele sabe, já que é possível plotar quem está desmatando, deve ser possível plotar quem não está desmatando. Portanto, dá uma espécie de certificado de qualidade socioambiental para esse produtor. Enfim, acho que está entrando num terreno novo, que BAN é outro termo importante, não afeta a agricultura, mas afeta alguns setores industriais. Possivelmente os Estados Unidos vão aparecer com alguma coisa, o Reino Unido também, em algum momento. Eu acho que é o novo mundo aí que a gente está entrando, mas, como sempre acontece no mundo, entra-se um pouco aos trancos e barrancos. É isso aí. Obrigada, Pedro. Nós temos, de certa maneira, nos adaptar a isso também. Fantástico. Nicole, in 1 minute, just your impressions of this legislation after you hearing all this debate over 5, 10 years from now. Yes, thank you. Well, my impression now is that already now, we need much more conversation, explanation, dialogue, and really look at systemic issues. So look at systemic issue. Where is deforestation still happening? Where is land grabbing still happening, and why? And one regulation cannot do it all, but
I think Brazil itself has shown that command and control with it was able to decouple productivity and deforestation. So deforestation came down and productivity grew under the previous PPC down and command and control. So this is, I think, a first step. And I think future from now is really, let's look at the next generations. What will their nutrition look like? What will their diets look like? Maybe they want also a shift, and then we need to support producers to make that shift. I think there's much more in the making than we could discuss today. Thank you. Obrigado novamente a todos, que honra, e encerro então oficialmente aí o nosso webinário do OCA hoje, discutindo com essas cabeças brilhantes a nova legislação da União Europeia anti-desmatamento e a implicação disso para o comércio e ambiente no Brasil. Obrigada novamente a todos e uma boa tarde para todo mundo. Até mais. Obrigada, Até Patrícia. logo.